Eles tiveram que reaprender a se comunicar. Reaprender a se comunicar. Putz, mas todo mundo precisou reaprender a se comunicar, se você for... Pior que é verdade. Se a gente fizer uma análise... Se você pensar... Se a gente fizer uma análise, de 1 ano e meio para cá, todo mundo precisou rever a sua forma de se comunicar. Tá? A gente estava até comentando um pouco antes do programa, quando na época... minha mãe tem 80 anos, para eu ver a minha mãe, eu ligava para ela quando eu estava me aproximando da casa dela, eu moro perto da casa dela, mas na época não. Mas eu ligava para ela, dizia: mãe, estou chegando no seu prédio. Eu estacionava o carro na rua do lado, minha mãe mora no 5º andar, na Paz de Barros. Eu parava o carro, minha mãe saía na janela e eu falava com a minha mãe pela janela. E aquilo me dava uma tristeza tão grande, cara. E muita gente também viveu essa realidade, né? Quantas vezes a gente não via, né? As postagens, principalmente, poxa, festa de aniversário da minha mãe, do meu pai, a gente comemorando online, né? Sim. Cada família no seu cantinho. Não, eu passei muito por isso. Muito aniversário da minha família aqui foi comemorado via aplicativo de conversas, Zoom, essas coisas, né? Isso é muito bastante bom. Coisa. Isso é muito bom, porque fez com que a gente repensasse toda a nossa maneira de se comunicar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso gera também uma dependência. Hoje a gente é extremamente dependente da tecnologia para se comunicar. Mais do que antes. Por exemplo, a gente teve há 2 semanas atrás aí a queda do Facebook e do Instagram e do WhatsApp. Eu sei de histórias, eu sei de empresas que dispensaram os funcionários porque não conseguiam se comunicar com os funcionários. Porque, essencialmente, dependem do resultado de um Instagram, de um Facebook. Hoje muita gente depende. Então, assim, a gente criou essa dependência. É bom, como eu falo, a gente poder reaprender, eu acho que reaprender não é nem o certo. Eu acho que o mais certo seria a gente dizer readaptar a nossa maneira de se comunicar, que, obviamente, é muito diferente daquela que existia lá nos anos 80, lá nos anos 70, quando a televisão surgiu, lá em 1950, né? Tudo mudou. Quando o telefone surgiu, tudo mudou. Vou te dar um exemplo de um gap muito forte que aconteceu nos anos 90. Em 1990, uma grande empresa de software, que eu não vou citar o nome aqui, mas uma grande empresa de software desenvolveu um software voltado para a política, aonde elas, onde que eles faziam? Eles concentravam dados de partidos, candidatos, candidatos a quais cargos, quantos candidatos foram eleitos, quais cadeiras esses candidatos levaram. Se, por exemplo, o caso do Enéas, quando foi eleito deputado, sim, ele teve um número de votos tão grande. O Tiririca, tem um monte de cara. O Tiririca também, mas nessa época o Enéas Carneiro teve uma quantidade de votos tão grande que ele levou com ele 5 pessoas do Prona que a gente nem sabia quem era. Mas tiveram 5 deputados federais que lá estavam pelo número de votos que o Enéas teve. Esse foi um caso. Então, essa empresa desenvolveu esse software que compilava esses dados. Era uma coisa extremamente tecnológica para 1990. Tá? Bom, o que aconteceu? Um funcionário do departamento de marketing desta empresa foi até a gráfica onde estavam sendo impressas as caixinhas. Porque naquela época... Era disquete, viu, gente? Não era aplicativo que você baixava. Era disquete. E vinha uma paulada. Vinha uma paulada de disquete. Era uma caixa. Depende do tamanho do programa. Era uma caixinha que vinha lá, vinha os disquetes. E aí ele viu na gráfica a caixa, ficou pronta, bonita e tal. Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Mas sabe que eu sou saudosista demais, né, cara? Me lembra a mesma história do LP, cara. Hoje você não... O LP... É tão gostoso, era aquela capa enorme, que era aquela capa bonita. Tirar ele do plástico. Não, e a capa era cada capa desenhada. E o disquete, lógico, em proporções... As caixas de disquete também eram bonitinhas. Tinha caixa que você tinha o resto da vida. Ela abria, você guardava pra...
E hoje é aplicativo. E hoje é aplicativo. Nada. Mas antes era disquete. Nada. Eu tenho uns guardados em casa até hoje, inclusive. Entendeu? Mas antes era disquete. Então, esse funcionário do marketing dessa empresa foi até a gráfica, viu a caixa e falou, poxa, que bonito que ficou. Posso levar uma amostra para o pessoal ver? O pessoal da gráfica, bom, pode, né? E ele pegou, levou aquela caixinha bonitinha para o departamento de marketing, chamaram lá o pessoal de foto, de vídeo, tiraram foto, compraram um anúncio de meia página num grande jornal de circulação do Brasil inteiro. Para o domingo. O anúncio saiu. Que o produto estava pronto. E aí, o pessoal da área de tecnologia dessa empresa estava lá tranquilo, no seu domingão, comendo o seu churrasco, fazendo aí curtindo o seu domingo, passeando com a família, quando abre o jornal e vê um anúncio de que o software estava pronto, de que o produto estava pronto. Houve um desespero. Por quê? Porque o que estava pronto era a caixa do software e não o software. Na segunda-feira, a empresa não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. A empresa começou a receber ligações. Olha, me dê 4 cópias, eu estou mandando meu motorista ir buscar. E você, por favor, já me manda rápido, porque eu tenho já a aplicação imediata para esse software. Uma correria. O telefone da empresa não parava de tocar na segunda-feira, foi uma loucura. O telefonista ficava doida. Mas calma, não está pronto, não está pronto. Como assim não está pronto? Vocês estão anunciando um produto que não está pronto. Em pleno 1990, a gente teve, um ano antes, a colocação a implantação do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Vocês estão fazendo propaganda enganosa. Vocês estão vendendo um produto que vocês não têm. E como você falou, de uma página de um jornal de domingo. Uma página de um jornal de domingo. Uma página inteira. Pô, isso dá um alcance estrondoso. E aí é que tá. Foi um alcance estrondoso. Era um produto que não estava pronto. Que as pessoas descobriram que existia por uma falha no processo de comunicação. Tá? E essa empresa recebeu processos e mais processos por conta de propaganda enganosa e tudo mais. Isso aconteceu muito. Resultado disso. Quando o software ficou pronto, 3 meses depois, a empresa teve que dar esse software, distribuir esse software no mercado. Ou seja, perdeu-se rios de dinheiro e 1 ano de trabalho em pesquisa, de projeto, de tecnologia. Foi pro lixo. Por quê? Porque a comunicação interfuncional não deu certo. Bastava que o funcionário do marketing ligasse para o de TI e dissesse, tá pronto? Ele ia falar, não tá. Então vamos deixar guardado aqui. Vamos falar da comunicação por e-mail, né? Mas as pessoas me perguntam muito em palestra com relação à comunicação por e-mail, tá? Então quando você tem... É importante que você seja muito claro e muito objetivo. Existem 4 pilares que eu defino. Longe de ser verdade, tá? Mas a gente coloca esses pilares, a gente usa uma palavra em inglês que chama hail, que é granizo, né? Não estou falando da pedrinha que cai para você jogar na cabeça do seu amiguinho, mas hail, quando a gente está falando, então vamos lá. H, honestidade, tá? Seja sempre honesto nas tuas informações. Sempre. Tá? Por quê? Porque você não sabe o ganho que você tem com isso. Você impede, sendo honesto durante uma informação, você impede um monte de possibilidades de existirem lacunas naquele processo. Junte-se a isso ao A do hail, que é a autenticidade. Faça aquilo que você diz. Que as suas atitudes sejam correspondentes ao seu texto, à sua fala. Então, H-I-H-A, né? Do hail. É importante que você tenha essa autenticidade. Ela é muito ligada
a honestidade, né? Quando eu falo do e-mail, por exemplo, tá? Quando a pessoa que do outro lado receber aquele e-mail, talvez você não esteja, em muitos casos, você não vai precisar estar do lado daquela pessoa para que ela entenda. Ou para que você explique para aquela pessoa o que você quis dizer naquele e-mail. É aquele negócio de ser irônico na internet. Ninguém sabe o que... Você não sabe quando... Por isso que eu falo, olha, quando o WhatsApp veio com o áudio, facilitou muita coisa. Porque a mensagem de texto no aí WhatsApp... é problema o pessoal não saber escrever em português. Sim. Não sabe escrever, ferrou. Exatamente. Ortografia, mas aí não é só isso. Não é só isso. É a forma como as pessoas se expressam. Tem a ver também com ortografia, e é um pouco a minha área. Eu tenho muito cuidado quando eu escrevo uma mensagem de texto, eu coloco vírgula. Eu sou da área de letras, né? Eu sou formado em letras também. Então, eu tenho muito cuidado quando eu escrevo um texto, em colocar vírgulas, porque isso dá uma interpretação diferenciada. Então, quando o WhatsApp colocou ali o áudio disponível, acho que facilitou muito num sentido, né? Que as pessoas tiveram uma possibilidade, uma clareza de informação muito maior. Mas né? sabe uma pergunta que me veio aqui agora, Marcelo? Você estava falando da honestidade e da autenticidade. Só que tem um lado também que a gente tem que pensar. Por exemplo, tem muita gente que para vender um produto, para vender a imagem, para vender qualquer coisa, eles usam esse conhecimento que você acabou de falar de uma outra maneira. Okay. Eles fazem transparecer a honestidade e fazem transparecer a autenticidade. Por isso eu uso a palavra real, porque o I é integridade. Ah, então chegamos no ponto. Você foi perfeito no teu comentário. Olha só, quando a comunicação fica boa, fica fácil, fica clara, olha que ponto que a gente chegou. Aqui a gente tem um exemplo. Seria esse o meu próximo item. Integridade. Integridade. Né? E como é que a gente define a integridade? Né? O que é ser íntegro para você? Não, mas eu quero saber assim, como que a gente consegue definir a integridade? Em um texto ou até numa conversa, né? Não sei, como que você consegue definir? Quando você coloca o L. Que é o... Que aí é o love, é o amor. E o amor não é o amor entre parceiros. Quando você diz amor, você está se referindo a respeito. Tudo que engloba o amor. A cuidados. É um amor diferente. Não estamos falando, mais uma vez, não é do amor entre dois parceiros, entre marido, mulher, marido, enfim. Não é isso que a gente está falando. É o amor entre as pessoas, cara. O cuidado entre as pessoas. Quando eu cheguei aqui, empatia, me foi né? ser empatia, saber se colocar no sapato do outro. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui, me ofereceram chopp, me deram água, me ofereceram essa torta que está absolutamente sensacional. Isso aqui, o que é? É cuidado, é amor, é respeito. Então, quando você coloca tudo isso nesse processo, não tem como não funcionar. Olha o que está acontecendo aqui. Sim. E olha o que acontece com todos os teus convidados. Porque eu já assisti outros, né? R ao quadrado, né? E R2 não, R ao quadrado, R2. Não, mas vai os dois. Funciona. Já assisti outros R ao quadrado e a gente percebe que flui de uma boa. Sim. Esse processo de comunicação de vocês começa por quê? Porque sem vocês perceberem, vocês estão aplicando o Rail com cada convidado que chega aqui. Vocês são honestos porque antes vocês têm um bate-papo, um briefing. Vocês são íntegros porque é o que vocês são. Entendeu? Vocês são autênticos. É isso, olha, esta é a nossa verdade. O Rafinha Bastos tinha um programa lá na UTV. Chamava a Página do Rafinha. Rafinha Bastos, na verdade, ele não conta isso. Ele tinha o site da Página do Rafinha. E aí, quando ele veio para São Paulo, ele foi convidado pela UTV para fazer o programa Página do Rafinha no vídeo. E ele fazia lá na UTV. E eu sempre gostei de trabalhar em bastidores, né? Para mim sempre foi... Poxa, o que eu gostava era aquilo, né? E aí, os convidados do Rafinha daquele programa tinham chegado, isso foi em 2005, 2006. 2006, o Rafinha estava começando esse projeto todo dele de stand-up e tal. Ele tinha um... Cara, eu vou te falar que eu vi ele no BiluCast ontem e ele tava contando exatamente essa história que você
contou. E aí, Porque eu só peguei o começo, eu não assisti inteirinho, só peguei o começo, ele contou exatamente essa história. Ele tinha esse programa. E aí o que aconteceu? Ele não foi. Mas os convidados foram. E, em resumo, não tinha ninguém que apresentasse o programa do Rafinha naquele dia. Até porque a página do Rafinha... Até porque é a página do Rafinha. Bom, a produtora chegou na minha sala e falou: não tem ninguém para apresentar o programa do Rafinha. Eu falei: tudo bem, eu coloco uma reprise e vai embora. Não. Entra você no ar e apresenta. Eu falei: você tá louca? Porra, do nada. Do nada, eu não sei nem quem são os convidados. Do nada. Era um pessoal de um grupo teatral super bacana e tal. E... cara, mas é a página do Rafinha. É o programa que mais bomba aqui. Vai lá e faz, Marcelo. E aí eu lembro sempre dessa frase, né, do Richard Branson, né? Se você tem uma oportunidade na sua vida, agarre essa oportunidade. Agarra. E mesmo que você não saiba fazer, quando você começar a fazer, você vai aprender a fazer. Exatamente. Né? Eu falei: bom, não tem jeito, eu vou pro ar. E isso, cara, faltava 15 minutos, 20 minutos pra entrar no ar. Eu nunca tinha entrado no ar na minha vida. Cara, eu olhei no PGM, o retorno ali, a vinheta 5, 4, 3, cara, eu tremendo. Eu falei: agora ferrou. O que vai acontecer? Pô, eu vi a vinheta do programa, a página do Rafinha, só que a página do Rafinha. Quando eu olhando pro retorno, aparece a minha cara ali, página do Rafinha. Eu: olá pessoal, boa noite, não sei o que. Eu comecei a me soltar, que nem eu imaginei como é que eu fiz aquilo, cara. Mas você esqueceu o que você estava pensando? Esqueci, a cara. Preocupação toda. E eu posso contar, eu posso falar que eu já substituí o Rafinha Bastos uma vez no programa de Aí, TV. tá vendo? E foi, cara, e saiu. O James lembra dessa história, cara. O James estava comigo naquele dia. O James lembra dessa história, cara. Mas, foi mas depois, quando ele voltou no próximo, ele achou ruim ou achou... Ele... Não, ele super de boa. Porque o Rafinha, ele é um cara assim... Ele é muito... Ele é tímido, você acredita, cara? Ele é um cara tímido, né, dos bastidores, assim. Quando ele chegava, ele não ficava nem na redação. Ele ficava às vezes, lá na TI, mexendo no computador, sozinho ali e tal. Ele é meio reservado. Ele era um cara mais reservado. É um puta cara, eu gosto muito dele, assim. Muita gente fala mal dele, teve algumas experiências com ele, mas pelo pouco, assim, que eu convivi com ele, eu tenho só boas coisas, assim, pra falar. Mas eu posso contar, cara, até hoje. Essa é uma história que eu sempre vou carregar comigo, cara. Que eu apresentei um dia. Um dia eu substituí o Rafinha Bastos. Você foi Rafinha Bastos por algumas horas, sei lá. Super nervoso, eu não tinha pauta na mão, eu não tinha nada, cara. Então foi muito difícil, assim, de... Pô, isso é legal demais. Mas foi uma situação que eu falei: cara, eu faço isso. Eu preciso fazer pra aprender. E aí eu aprendi. E aí cara, eu comecei a fazer. Você tem ideia, não sei se você tem esse número hoje, quantas pessoas te assistiram, já que era uma... Naquele dia? É. Não sei, cara. Não tem ideia. Era um programa que tinha muito acesso, assim. Cara. Sim, porque foi uma pioneira, vamos dizer assim, né? Era um programa que tinha muito acesso. Mas eu não me lembro, cara, quantas pessoas que assistiram aquele dia. Mas era um número considerável, não era? Sempre. A UTV tinha uma boa audiência, tem até hoje, né? Mas é necessário haver um equilíbrio. Se você tem dentro da sua casa uma pessoa que tem uma dificuldade maior de expressar as suas emoções, por exemplo. Porque eu escuto muita gente que me diz assim: Marcelo, eu sei que a minha esposa me ama, mas ela não... as atitudes dela não condizem com aquilo com as palavras dela, tá? Ela diz que me ama quando ela desliga o telefone. Um beijo, amor, te amo. E eu respondo: um beijo, amor, te amo também. Certo? Aí ela tem uma reação. Eu não sou psicólogo, eu sou psicopedagogo. Eu tenho especialização em psicopedagogia. Mas essa pessoa tem uma reação diferente. Então, aliás, uma ação diferente das suas palavras. Tá certo? Como é que eu resolvo isso? Primeiro lugar, equilíbrio. Se comunicar. Sempre. Sempre vai haver uma igualdade quando você e a outra pessoa mantiverem a comunicação
é importante a gente sempre dizer o seguinte: façam, eu sempre falo para todo mundo, façam sempre a tal da DR, discutir relacionamento. Vocês não imaginam como isso é importante para um relacionamento, cara. A não ser que você não queira salvar um relacionamento, então tudo bem. Acho que um relacionamento amoroso, casal que não briga, não vai dar certo, cara. Em relacionamento, olha, tem que aparar as arestas. Vamos lá, sempre. Tudo que envolve muito amor, é impossível não ter briga. Quer saber? Pai e mãe. Quem é que nunca brigou com pai e mãe? E que pai e mãe nunca brigou com o filho? Exatamente. Irmãos. Ninguém é igual, pô. Quantos irmãos nunca se engalfinharam? Eu sempre levo a vantagem que eu era um homem. Então. apesar que minha irmã mais velha era maior que eu, tomava cura às vezes. Mas por que isso acontecia? Alguma vez em que a briga aconteceu, deixou de existir amor? Nunca, imagina. Óbvio que não, porque senão a briga não aconteceria. Então aí é que tá. O primeiro ponto, o primeiro pilar, você já tem, que é o amor. Então, essa discussão de relacionamento, esse debate sobre o relacionamento, ele é super importante, cara. Muitas pessoas consideram que a fala é a maior metodologia de comunicação. E não é. A fala corresponde a 7% do processo de comunicação. A maior parte do processo de comunicação, 57% do processo de comunicação, tem a ver com a sua postura corporal. Porque aquela linguagem de o corpo fala é muito verdadeira. Uhum. Então a maneira como você se veste tem a ver, a maneira como você fala tem 7% a ver, mas a sua postura, o seu posicionamento tem 57%. Por exemplo... O corpo nunca mente. O corpo nunca mente. Se eu estivesse participando desse podcast desta forma, quando alguém que estivesse assistindo olhasse este corte, não ia se interessar pelo assunto. No entanto, lógico que aqui a gente está num bate-papo, é uma outra situação e tal. No entanto, se eu estou dessa forma conversando com você, a minha postura... Não, esqueci a palavra. Pode continuar. A minha postura corporal, então a minha linguagem corporal está mostrando que eu estou interessado no que você está me dizendo, eu estou envolvido com o que você está me dizendo, tá certo? E da maneira como eu estou me expressando para você, tá? É uma forma como você está... Imponente. Imponência, exatamente. A forma como você está recebendo a informação. É como você está recebendo essa informação. Porque se eu estou passando a informação assim e você está assim... Meu irmão, eu levanto e vou embora. Porque eu falo, esse cara não quer ouvir o que eu tenho para falar. Então, o que eu falo para vocês. Em qualquer situação, profissional, pessoal, postura corporal. A postura corporal, ela diz mais de 70%, mais de 57%, mais de 55%, se eu não me engano, não sei se é 55% ou 65%. Mas tem uns caras que estão indo em alguns podcasts, né? Que estão falando muito disto, né? De postura. De ler as pessoas, né? Linguagem corporal. Da linguagem corporal. Só da linguagem corporal. Mas eu sei que, por exemplo, que nem você acabou, você vê, ó, eu tô conversando com a pessoa tá assim, né? Assim. Aí você vai falar assim, pô, você dá a cara que a pessoa não tá interessada. Não tá interessada, lógico. Assim, mas tem algumas coisas que é difícil você identificar, né? Tem, então, mas aí que tá o negócio. Porque às vezes a pessoa não tá, por exemplo, eu posso estar nessa posição, posso, mas vocês não sabem, ou quem tá assistindo não sabe se eu tô, por exemplo, com uma dor no rim, exatamente. se eu tô com algum problema, tá? Então, a postura corporal ajuda muito, é importante.